Olá, bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim 77. Episódio 4, a Didaquê, o Manual Perdido dos Apóstolos e a Vida Real da Igreja Primitiva. A história da Didaquê é uma das mais fascinantes da cristandade antiga. Seu nome significa ensino e por quase 2000 anos esse texto permaneceu envolto em mistério. A Didaquê não é apenas um documento antigo. Ela é uma janela aberta para o coração pulsante da igreja primitiva, uma espécie de manual de instrução para cristãos que viviam entre o final do primeiro século e o início do segundo século da nossa era. E o mais impressionante, muitos estudiosos acreditam que seu conteúdo ecoa ensinamentos que remontam diretamente aos apóstolos. Para compreender a importância da Didaquê, precisamos imaginar o cenário da primeira geração cristã. Naquele período, o cristianismo estava se espalhando por Israel, Síria, Ásia Menor e muitas regiões do Império Romano. As comunidades surgiam rapidamente, mas ainda não existia um Novo Testamento completo e organizado como temos hoje. Havia cartas circulando, tradições orais, memórias vivas dos apóstolos e a constante necessidade de ensinar convertidos recém-chegados como viver a fé cristã. É nesse contexto que surge a Didaquê. Escrita entre os anos 50 e 90, talvez antes mesmo da morte dos últimos apóstolos, ela é um dos mais antigos documentos cristãos fora da Bíblia. Seu conteúdo é profundamente prático, direto e pastoral. Ela ensina como viver, como rezar, como jejuar, como receber missionários, como discernir verdadeiros mestres de falsos profetas, como celebrar o batismo e a Eucaristia e até como escolher líderes para a comunidade. A Didaquê começa com uma expressão poderosa. Existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Esta abertura revela sua preocupação central, formar cristãos verdadeiros, maduros espiritualmente, conscientes de que a fé não é teoria, mas vida vivida. O caminho da vida, ensina a Didaquê, é amar a Deus e amar ao próximo. É perdoar, abençoar os que perseguem, compartilhar o que se possui, honrar a vida e rejeitar todo tipo de mal. O caminho da morte, por outro lado, é marcado por idolatria, violência, egoísmo, ódio e corrupção moral. Estes ensinamentos ecoam diretamente as palavras de Jesus registradas nos Evangelhos. É possível que partes do texto representem uma forma primitiva de catequese usada pelos apóstolos ou por seus discípulos mais próximos. Isso torna a Didaquê uma fonte preciosa para entender como os primeiros cristãos compreendiam e aplicavam os ensinamentos de Cristo no cotidiano. A seguir, o documento se volta para instruções litúrgicas. A Didaquê descreve como deve ser o batismo, recomendando que seja feito em água corrente sempre que possível. Caso não houvesse água corrente, poderia ser em água morna ou fria, por imersão ou derramamento. Também prescreve o jejum antes do batismo, mostrando a seriedade da preparação espiritual. Sobre a oração, a Didaquê apresenta a versão mais antiga e direta da oração do Pai Nosso usada em contexto comunitário. Ela manda que os cristãos orem 3 vezes ao dia. Isso revela uma disciplina espiritual profundamente enraizada na tradição judaica e incorporada naturalmente na vida cristã. Quando fala da Eucaristia, a Didaquê oferece um testemunho inesquecível. Ela descreve orações de ação de graças, expressando a vida como fruto da videira de Davi, uma referência clara ao Messias. A linguagem eucarística da Didaquê é poética, simples, mas profundamente enraizada na memória viva da ceia do Senhor. Ela também faz uma advertência poderosa. Somente os que estiverem batizados podem participar da Eucaristia. Essa regra mostra que a disciplina sacramental já era estabelecida nos primeiros anos da Igreja. Depois, a Didaquê entra em um dos temas mais fascinantes e pouco falados da vida cristã primitiva. Como receber profetas itinerantes, mestres e pregadores. A igreja era jovem e vulnerável. Havia muitos que viajavam ensinando a fé,
mas também havia falsos profetas, enganadores e aproveitadores. A Didaquê estabelece critérios claros. Se o profeta pede dinheiro para si mesmo, não é verdadeiro. Se permanece mais do que 3 dias na casa de alguém, não é autêntico. O verdadeiro profeta não pede nada, e sua vida confirma seu ensino. Essa seção do documento é de valor histórico incalculável, porque revela os desafios sociais e espirituais reais enfrentados pelas primeiras comunidades. Finalmente, a Didaquê termina com instruções sobre a escolha de líderes, mostrando que as comunidades deveriam eleger bispos e diáconos dignos, mansos e honestos. Também fala sobre vigilância espiritual e a necessidade de estar pronto para a vinda do Senhor. O final do documento possui ecos claros da pregação apocalíptica de Jesus, mostrando que a esperança escatológica era uma parte essencial da fé da Igreja. A história da Didaquê é ainda mais surpreendente quando descobrimos que, durante muitos séculos, ela foi considerada perdida. Era citada por autores antigos, mas nenhum manuscrito sobrevivia. Até que, no ano 1883, o metropolita Filoteu Briennius encontrou um manuscrito completo em um mosteiro de Constantinopla. Foi uma das maiores descobertas patrísticas da história moderna. A Didaquê ressurgiu como um tesouro esquecido, revelando ao mundo a prática viva da fé cristã no seu período mais primitivo. Hoje, a Didaquê é estudada em seminários, universidades e centros de pesquisa. Ela é fonte de reconstrução litúrgica, antropológica, espiritual e histórica. É o documento que nos mostra como era a vida real dos primeiros cristãos. Não o cristianismo idealizado, mas o cristianismo vivido, concreto, comunitário e profundamente espiritual. A Didaquê permanece como um manual para toda geração que deseja voltar às raízes, compreender a fé cristã em sua forma mais primitiva e viver o caminho da vida como os primeiros discípulos do Cristo ressuscitado.